Olá, meus amados irmãos, e vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nilton Conejeiro, esse é o nosso canal no YouTube. Queridos, nós estamos falando sobre a primeira carta do apóstolo João, e nós iniciamos o capítulo de número 5, porém hoje nós estaremos falando do versículo de número 13 até o versículo de número 21. Enfim, nós iremos finalizar a exposição desta primeira carta hoje, em nome do Senhor Jesus, que sirva de bênção e edificação para todos aqueles que estão nos acompanhando na exposição desta carta. Nós queremos orar e pedir para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você possa receber constantemente os vídeos em que nós estaremos fazendo de pregação da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, queremos pedir a Tua bênção, Senhor, que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Abençoa também a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Senhor Deus, tão somente eles e também toda a sua casa, Pai. Estenda Tuas mãos ricas, Tuas mãos de poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na medida em que nós estaremos lendo o versículo, nós estaremos comentando ele para a glória de Deus. João finaliza esse capítulo de número 5, versículo 13, dizendo que estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Percebe, os amados irmãos, que ele está já no final do assunto. Quando você lê o Evangelho de João, o mesmo João, você vê que ele apresenta Jesus Cristo como o caminho da salvação. E nesta primeira carta, ele expõe aqueles, e já expõe esta carta, a todos aqueles que creem em Jesus e garante a certeza da salvação, a certeza de vida eterna. E esse versículo 13 direciona completamente a certeza e a confiança da vida eterna, quando ele escreve o seguinte: e a vós os que credes. Ele escreve a um grupo de irmãos que crê que Jesus é o Cristo. Ele diz o seguinte: aqueles que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais, você precisa saber, tomar conhecimento, que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Né? Então, ele não diz que terão a vida eterna. Ele não diz que tinham a vida eterna. Ele diz o seguinte: para que saibais que tendes a vida eterna. É aquilo que nós já estamos comentando. Nós podemos desfrutar das bênçãos da salvação eterna já nesta vida, com aquela comunhão com Deus, na obediência dos seus mandamentos, na comunhão com os nossos irmãos e não vivendo na prática do pecado. Para nós podermos entender mais um pouco sobre este versículo, vamos abrir aqui agora no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, o mesmo João, capítulo de número 20. Vamos ler aqui o versículo de número 31. Vamos ver o que está escrito aqui. Jesus, porém, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. 31. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amados, a maior garantia que réis mortais, vamos dizer assim, pode ter nessa vida é uma promessa eficaz de Jesus, do próprio Deus para com nós mortais. Que temos uma promessa, e essa promessa quem fez foi Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que nós temos a vida eterna. Todo aquele que crê no nome precioso de Jesus Cristo, que guarda o seu mandamento, que tem comunhão com o seu irmão e não anda na prática do pecado, tem a vida eterna. Não é questão de ficar duvidando, ou até mesmo inseguro, ou incerto. Não, isso não é fé. Nós temos que crer que nós
temos a vida eterna, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então, se nós cremos desta maneira, nós iremos até o fim, até o último dia da nossa vida, quando o fôlego de vida cessar, quando o Senhor nos chamar para a eternidade, nós estaremos então para sempre com o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos nele, isto é uma confiança que nós temos nele, que se pedirmos também alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Entenda que essa é uma questão de oração, como pedir com confiança, com segurança. Ele não está dizendo aqui que ele vai nos dar tudo o que nós estamos pedindo. Ele diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Percebe que até o próprio Cristo, até o próprio Jesus, ele se colocou debaixo da vontade soberana do Pai, quando ele diz naquele exato momento em que ele estava prestes a ser entregue na mão de pecadores, ele diz, Pai, se porventura passa de mim esse cálice, todavia faça porém a sua vontade, para a glória de Deus. Então, nós, quando pedimos alguma coisa a Deus através da oração, Deus sempre tem aquilo que é melhor para nós. Deus conhece a nossa situação e tudo aquilo que nós estamos pedindo tem que estar em conformidade com a vontade soberana de Deus. Com tudo isso, nós ficamos descansados, que sabemos que tudo que acontece em nossa vida, Deus está no controle de todas as situações. Bendito é o nome de Jesus Cristo. 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo, segundo a sua vontade, é claro, aquilo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ao passo que há muitas pessoas que pedem tanta coisa que não é da vontade de Deus, e ainda depois reclama porque foi que Deus não lhe atendeu, porque tudo que um cristão pede é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e também para que sirva de bênção para outras pessoas. Amém? Então nós temos que entender isso, que nossas petições estão debaixo do crivo da vontade maravilhosa e soberana de Deus. Versículo 16. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. O que João está dizendo aqui? Nós todos sabemos que há um pecado imperdoável, que o próprio Senhor Jesus disse nos evangelhos, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a rebelião contra a fé. Nós sabemos que esse tipo de pecado, o Senhor Jesus diz que realmente não há perdão. Outros indicam aqui o pecado da apostasia, apostatar a fé. E nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus, ele disse tudo isso ainda quando pregava a sua palavra nesse mundo em que nós estávamos vivendo. Um apóstata, ou aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele jamais consegue voltar, ou melhor dizendo, continuar ou dar-se a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Ele não consegue fazer isso. Cada dia que passa, ele se distancia mais e mais e mais da presença de Deus. Para esse tipo de caso, João diz, esse tipo de morte, eu não digo que ore. Agora, nós sabemos que a vida do ser humano em si, conforme nós falamos no princípio desta carta, nós não estamos livres do pecado. E João ele diz, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, toda iniquidade, o versículo 17, toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. São aqueles pecados, como diz, da velha natureza adâmica, que, como ele diz no capítulo 1, filhinhos, não pequeis, 2, né? Mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Então, a recomendação é que nós não venhamos pecar,
Mas o pecado é como um acidente ao longo da sua caminhada, e por esse tipo de pecado, a igreja local, a comunidade, ela deve estar empenhada para poder ajudar, aconselhar, a orar, interceder por este irmão que caiu em alguma fraqueza, para que, através do perdão de Cristo, ele consiga restabelecer a sua comunhão novamente com o Pai, né, com Jesus Cristo e com toda a igreja, para a glória do Senhor Jesus. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que, olha o 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Poxa, então quer dizer que aqui há uma discordância das Escrituras. Ele está mandando não pecar e agora está dizendo que aquele que serve a Deus, ele não peca, mas os que são de Deus gerados, né? Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que nós temos que entender aqui? Nós temos falado a carta toda a respeito de viver na prática do pecado. O verdadeiro cristão, ele não anda na prática do pecado. E, ao mesmo tempo, o próprio Cristo Jesus, o próprio Senhor, ele livra, ele guarda aqueles que são dele, aquele que é dele, para que ele não caia nesta situação terrível de voltar à prática pecaminosa novamente. Nós vamos entender aqui a respeito da questão da salvação, quando ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ele não vive na prática do pecado. Todos nós sabemos que pecamos por pensamentos, atos, palavra e até por omissões. Coisas boas que você poderia fazer e você não faz, nós acabamos cometendo pecado. E nós pecamos nesse ponto. Agora, mas o que de Deus é gerado, quem foi gerado de Deus? O próprio Cristo. Ele é o unigênito do Pai. Ele conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Quando nós estamos debaixo da gloriosa proteção de Deus, né, Satanás, ele não consegue nos tocar de forma alguma. Colossenses, capítulo de número 3, diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus, de maneira que não estamos simplesmente guardados, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 10, João 10, versículo 27 até o 30. João 10, 27 e 30. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas seguem ele. 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aí uma pergunta, por que Jesus? Ele vai responder no 29. Porque o meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Mas a pergunta, a pessoa ficou tanto tempo crente e participava da ceia e era frequente nos trabalhos da igreja, e de repente virou a casaca, como diz aí fora, e largou tudo, abandonou a fé e apostatou a fé. Ora, a pergunta que cabe a nós, mortais, pensar é o seguinte: será que um dia verdadeiramente essa pessoa foi um verdadeiro cristão? Porque Jesus disse que ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ninguém. Não há demônio que possa te arrancar das mãos de Deus. Ninguém. Eu creio na Bíblia, mas eu não acredito em certos testemunhos que a gente ouve por aí. Ou nós cremos na palavra de Deus como ela é infalível e inerrante, ou nós cremos em N conversas por aí afora. Eu fico com as Escrituras. Cristo Jesus nos guarda. Ele, no capítulo 17 de João,
ele diz que ele roga ao Pai por nós, de maneira que ele nos protege, ele nos guarda como bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele não é como o mercenário, que o mercenário era pago para cuidar das ovelhas. Quando o leão chegava, quando o lobo chegava, ele abandonava o rebanho e não cuidava, escapava pela própria vida. Jesus não, Jesus deu a sua vida em prol das suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. E o maligno não lhe toca, é o final do versículo 18. 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Veja bem essa palavra novamente, todo mundo está no maligno. Eu, como cristão, eu não posso estar no maligno. Você, como um cristão, você não pode estar no maligno. E esse maligno é o sistema mundano que governa toda essa terra, esse planeta. Nós sabemos que Jesus, quando estava prestes a ir à cruz, ele diz, o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem em mim. De maneira que o reino de Deus, ele é maravilhoso, ele é glorioso e ele é eterno. Mas existe esse sistema anticristão que está por detrás de toda essa situação que nós sabemos muito bem como nós estamos vivendo neste mundo, digo, atual, né? E 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Porque João, ele faz esta observação, melhor dizendo, no versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós bem sabemos que esta carta foi escrita da Ásia Menor, e nós sabemos a idolatria, né? Os templos que existiam ali, em toda aquela região de Corinto, aquela parte toda ali. Então, é a recomendação, é uma exortação que o apóstolo João dá, um conselho de pai que ama o seu filho. Cuidado com a idolatria, cuidado com os ídolos. Afasta-te da idolatria e afasta-se de todos os ídolos, para a glória de Deus. Queridos, para fechar esta carta, não poderíamos deixar aqui a recomendação de Judas, versículo de número 24 e o versículo de número 25. Percebe a proteção que o próprio Deus dá para todo aquele que crê. Olha o 24. Ora, aquele que é poderoso. Quem é que é poderoso? Deus. Quem é poderoso? Jesus Cristo. Para vos guardar de tropeçar. Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. E que mais? E apresentar-vos, né, irrepreensíveis, sem mácula, sem mancha alguma, purificado, lavado, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, com alegria perante a sua glória. 25 e último. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade e domínio e poder para todo sempre. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Estamos descansados na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós não temos simplesmente a paz de Deus, mas nós temos a paz com Deus, para a glória de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que aplacou a sua ira na cruz do Calvário. Queridos, eu deixo esta palavra, não só esta palavra, mas todos esses vídeos, essa série que nós fizemos da exposição desta primeira carta de João, para a meditação de cada um de nós, que você possa desfrutar destas bênçãos no momento da sua adversidade, que você pegue, observe esses vídeos, algumas palavras que talvez em algumas traduções ficam um pouquinho difícil, né? Então medite nisso,
assista novamente, né? Guarde em teu coração, aplique esta palavra, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo e creia que Ele nos deu a vida eterna e que nós temos que ter a plena confiança, a convicção que nós estamos guardados debaixo de uma mão poderosíssima que é a mão do nosso Deus. Eu encerro assim esta primeira carta de João. Que Deus em Cristo os abençoe. Muito obrigado por você ter se inscrito em nosso canal. Continue se inscrevendo que virá outras pregações também, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Eu encerro com o versículo, repetindo o versículo 25. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade e domínio e poder agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nós estaremos orando agora para que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, te louvamos, agradecemos a ti, Senhor. Bendizemos o teu nome por essa bênção maravilhosa, qual o Senhor nos concedeu, de poder estar encerrando aqui esses 5 capítulos desta primeira carta do apóstolo João. Ó Deus querido, abençoa ricamente a cada um dos teus filhos que estarão assistindo toda essa série. Deus, eu te louvo e te adoro por tudo, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua casa e a sua família, em nome de Jesus.